Boa noite a todos. Boa noite. Elevemos nosso pensamento a Deus. Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo ao nosso Mestre que nos mostre sempre o caminho do bem e do amor ao próximo, que possamos ter mais fé, mais esperança, mais amor em nossos corações e que a caridade seja a nossa meta. Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos o teu auxílio para essa noite. Que a tua paz nos una e nos faça cada vez mais fortes. Obrigada por tudo que tu tens nos proporcionado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos mentores da casa, damos abertos os trabalhos da noite de hoje. Para nossa alegria, hoje temos a exposição doutrinária, fica a cargo da Marisete, nossa companheira de Ideal Espírita. Marisete, vibremos positivamente para que tudo aquilo que tu preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, possa nos passar da melhor maneira possível. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em cada coração. Hoje eu vou falar, estudei o capítulo 9 para juntos aprendermos um pouco mais. Baseei esse meu estudo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Código do Monte,
do Sérgio Lopes, é esse livro aqui. Nesse capítulo 9, nós temos: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E no Evangelho, Mateus nos diz, no capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. E mais adiante, no versículo 9, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Parece meio estranho nós falarmos em mansos, brandos, pacíficos, numa época que estamos vivendo de violência, de desespero, mas não é de graça que Jesus nos deixa seus ensinamentos. Vamos imaginar uma situação. E essa situação não é tão imaginária, uma vez que aconteceu um fato essa semana de um senhor perder a vida pela violência no trânsito, num desentendimento. Eu tenho aqui uma historinha para contar para vocês. Então diz assim: no meio do trânsito, alguém põe a cabeça para fora do carro e distribui ofensas e palavrões aos carros que passavam lá. Uma pessoa em seu carro consegue não se afetar, percebe que não é com ela e segue adiante. Mas a segunda pessoa retribui no mesmo tom. E por detalhe, ambos desconhecidos não se envolvem numa briga no meio do trânsito. Como disse para vocês, isso aconteceu aqui em Santa Catarina no início da semana, né? Um senhor faleceu em razão de uma briga no trânsito e ele acabou em coma e acabou um tempo no hospital e acabou falecendo. Mas a pergunta é a seguinte: por que o primeiro conseguiu ficar calmo e eu não se sentiu ofendido? E qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? O segundo vai dizer: eu não levo desaforo para casa. Mas é que o primeiro tem uma virtude que o segundo ainda não tem: a humildade. Mas Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos. Onde vamos compreender essas palavras sublimes de Jesus? Bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes os mansos e pacíficos. Mas será que nós temos que aceitar tudo? Simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo? Não, não é isso. Jesus era manso e pacífico, mas também era enérgico e era firme. Quantas situações que vemos ele com firmeza falando ao povo. Então diz Jesus: bem-aventurados os mansos. Mansos, brandos, a mansuetude. A mansuetude vem da mansidão, e mansidão é uma conquista na nossa vida. Porque daí eu não tenho nada a provar. Eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou manso. É a virtude, como eu disse anteriormente, que vem da humildade. A pessoa humilde, ela é tranquila, ela é mansa. E por isso, então, dizemos que na nossa historinha que eu relatei antes, a primeira pessoa tem uma virtude que o outro, a segunda, ainda não tem, que é a humildade. E a humildade acalma, diminui a expectativa em relação a si mesmo, retira toda a ansiedade da pessoa. Uma pessoa possui a si mesma quando ela é tranquila, quando ela controla suas emoções.
controla a si mesmo. Quantas vezes, e cada um de nós poderia ter um exemplo para dizer que uma pessoa impulsivamente toma uma atitude e depois se arrepende. Por quê? Porque foi levada pela emoção. Está muito distante dessa mansidão, dessa brandura que Jesus nos fala. E movido pela raiva, com as coisas que se arrependem no minuto seguinte. E às vezes é muito tarde. As pessoas são magoadas, são feridas, são levadas à morte num instante de raiva. Então é muito importante controlarmos nossas emoções. A ansiedade, ela leva-nos a querer tudo para ontem. Mas se eu sou calma, branda, eu vou ter paciência. E a paciência também é uma caridade. Então, devemos trabalhar essa mansidão, devemos trabalhar essa paciência em nossos corações. Ser brando, ser dócil, ser calmo, afável. Isso tudo vai gerar uma gentileza. E falando em gentileza, quem de nós hoje praticou uma gentileza? Mas a gentileza que nós falamos, ela não precisa ser praticada lá na rua, longe da nossa casa. Ela começa dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente, lá na rua, aceita uma palavra de grosseria, um gesto desagradável, não revida. Não se deve revidar mesmo. Mas em casa, a gente não se controla. Então, nós devemos começar a trabalhar essa mansidão, essa paciência, dentro das nossas casas. Ser gentil, ser amoroso, falar com palavras educadas, solicitar com brandura, com uma voz normal. Mas, às vezes, nós, na nossa casa, nos tiramos aquela carapuça que usamos lá na rua. E deixamos cair essa máscara e às vezes magoamos as pessoas que estão juntos de nós. E Jesus nos fala o tempo todo em estarmos inteiros nas coisas. Fazermos tudo de forma consciente. Então, devemos estar inteiros nas nossas coisas que fazemos e nas nossas relações. Quando dizemos bom dia, vamos dizer esse bom dia de coração. Quando vamos ao nosso trabalho e lá chegamos e começamos a trabalhar, vamos efetivamente estar trabalhando. Não com o pensamento em outras coisas. Vou ter que chegar em casa, vou ter que... As mulheres em geral, né? Vou em casa, aqui faço de almoço, tenho que fazer tal coisa. O homem, eu tenho que levar o carro para a oficina, eu tenho que pagar uma conta em tal loja. Mas, ao chegarmos no nosso trabalho, vamos realmente chegarmos ali. E desempenhar nossa tarefa com brandura, com humildade. Quando estivermos em casa com a nossa família, vamos realmente chegar em casa e não ficar preso lá no nosso trabalho com as nossas preocupações. Porque, sinceramente, é difícil nós nos desligarmos uma vez que estamos preocupados com determinadas coisas. Se eu tenho um problema no meu trabalho, aquilo vai andar comigo. Porque é natural, é uma atitude natural. Mas vamos nos esforçar para que possamos nos desligar. Viver cada local na sua totalidade. E daí diz Jesus, os mansos possuirão a terra.
Vejam que ele diz, possuirão. Está no futuro, espero. E por estar no futuro, qual será essa terra? Ele está aqui, nós sabemos que no momento o planeta Terra está passando por provas e expiações. E que estamos caminhando para um mundo de regeneração. Essa terra prometida pode ser esse mundo de regeneração. Ou também pode ser a glória de estarmos na graça de Deus após passarmos por esse plano. Mas também pode ser outra coisa. O que poderá ser essa terra? O que poderá ser possuirão o território? O que pode ser isso? Pode ser cada um de nós. Então poderíamos dizer assim, que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a si mesmos. No momento que eu possuo a mim mesmo, no momento que eu tenho a calma, que eu tenho a brandura, que eu trato com gentileza, nesse momento eu sou dona de mim, eu sou dona das minhas emoções. Eu não vou tomar uma atitude que vá causar um dano a alguém. Porque eu estou consciente, fazendo com humildade a minha tarefa. Vivendo o meu dia a dia com tranquilidade. Então, como eu disse antes, poderíamos dizer que essa terra que Jesus nos fala poderia ser também interpretada como a nossa terra interior, o nosso território interior. E daí diríamos, bem-aventurados os mansos, porque eles possuem a si mesmos. Mansuetude não é passividade, aceitar tudo, me conformar com tudo. Não, não é. E muito menos é inoperância diante dos fatos desagradáveis. Mas é o controle de si mesmo. Não deixar que esses fatos externos interfiram dentro de mim, no meu território, na minha terra, nas minhas emoções. E daí quando Cristo asseverou que bem-aventurados os mansos, ele estava sinalizando para essa virtude que confere ao indivíduo o autocontrole. E daí, essa pessoa autocontrolada, ela é possuída pelas suas próprias emoções. Então, necessitamos ter o autocontrole para não nos deixarmos levar pelas emoções. Porque no momento que nós não nos controlamos, no momento que nós nos deixarmos levar pelas emoções, nós perdemos o controle dos nossos próprios atos. E daí Jesus então diz, os mansos possuirão a terra, possuirão a si mesmos. E no Evangelho, no item 7 do Evangelho, ele fala sobre a paciência. A paciência é também uma caridade. Devemos perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, por serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Então, muitas vezes, quando eu não tenho a paciência necessária, que alguma pessoa me irrita, que alguma situação me irrita, dê um passo para trás e pense um pouco. Por que isso está acontecendo? Porque esta situação está me tirando a paciência. Porque esta pessoa está me fazendo perder a paciência. Reflita um pouco e, com calma, vá adiante. E agradeça sempre, porque aquele momento, aquela pessoa é um instrumento divino
para me fazer melhorar, para eu corrigir aquilo que não está correto ainda no meu dia a dia. Então, sermos pacientes, como eu disse anteriormente, também é uma caridade. Por que que é uma caridade? Porque eu vou trabalhar a mim mesmo e vou ter a paciência. E se alguém me fez perder a paciência, agradeça, porque aquela pessoa está naquele momento a serviço dos desígnios divinos. Para quê? Para que eu possa melhorar. E essa é uma determinação que nós devemos ter a cada dia. A cada dia, ao acordar, eu tenho que decidir: hoje eu serei melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer melhor. E a todo momento, nós estamos sendo testados. Sempre estamos sendo testados. E temos que ter esta clareza, esse entendimento de que só depende de mim. Não é o outro que vai mudar, mas sou eu que devo mudar a cada dia um pouco. No item 8 do Evangelho, nesse capítulo 9, nós temos a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. Eu devo obedecer às leis de trânsito. Vamos lá. E a resignação é o consentimento do coração. Eu vou respeitar, eu vou obedecer, por quê? Porque é melhor assim, porque muitos irão sair ganhando. Se eu andar no trânsito de qualquer forma, eu vou causar acidente, eu vou matar alguém, eu vou me prejudicar, né? Então, obediência segue a razão, resignação segue o coração. E aqui nós temos que nos cuidar com um pequeno detalhe, que é o orgulho. É o orgulho que nos faz, muitas vezes, tomar atitudes. Eu não vou ceder, porque eu não vou ser menor que o outro. Não, não é isso que é importante. O importante é nós cumprirmos com a nossa tarefa. Quando estávamos na erreticidade como espíritos, e ao prepararmos a nossa encarnação junto com a espiritualidade maior, nós nos determinamos a seguir um caminho. E aqui eu devo realmente aproveitar essa encarnação. Porque cada momento, cada obstáculo que eu tenho na minha vida, e se ele é repetitivo, se a todo momento eu me deparo com as mesmas situações, é porque ali existe algo que eu devo mudar. E quando eu aprender, quando eu fizer a mudança, aquilo já não vai aparecer tanto mais na minha vida. E no item 9, fala da cólera. O homem colérico ataca tudo, mas a cólera não resolve nada. Altera a sua saúde e compromete-lhe a vida. Então imagina falando, eu não sou médica, né? Mas toda a adrenalina que está no nosso corpo no momento de raiva, ela vai nos fazer bem? Não. Voltamos lá no início. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nos mandou o seu Filho, Mestre, para ser nosso modelo, então sigamos os passos do Mestre. Sejamos brandos, humildes, para podermos, então, possuir essa terra e sermos chamados filhos de Deus. Eu tenho aqui
Vou ler uma historinha aqui para vocês. Quem escreve é Chico Xavier. A viagem é tão curta. Uma jovem estava sentada no transporte público. Uma senhora de idade mal-humorada sentou-se ao seu lado, batendo-lhe com suas numerosas sacolas. Uma outra pessoa, próxima a essa jovem, ficou incomodada e perguntou por que ela não falou ou não fez nada. A moça respondeu com um sorriso: não é necessário ser grosseiro e discutir por algo tão insignificante. A jornada juntas é tão curta. Desço na próxima parada. A resposta merece ser escrita em letras douradas em nosso comportamento diário em toda parte. Não é necessário discutir sobre algo tão insignificante. Nossa jornada juntos é tão curta. Se cada um de nós pudesse perceber que a nossa passagem para cá tem uma duração tão curta, por que escurecê-la com brigas, argumentos fúteis, não perdoando os outros, com ingratidão e atitudes ruins? Isso seria um desperdício de tempo e de energia. Alguém magoou teu coração? Fique calmo. A viagem é tão curta. Alguém traiu, enganou, humilhou você? Fique calmo. Perdoe. A viagem é tão curta. Qualquer sofrimento que alguém nos provoque, vamos lembrar que a nossa jornada juntos é tão curta. Portanto, sejamos cheios de gratidão e doçura. A doçura é uma virtude, nunca comparada ao mau caráter ou covardia, mas melhor comparada à grandeza. Nossa jornada aqui é muito curta e não pode ser revertida. Ninguém sabe a duração de sua jornada. Ninguém sabe se terá que descer na próxima parada. Vamos, portanto, acalentar e manter os familiares e os amigos. Vamos ser mais calmos, respeitosos, gentis, gratos e perdoar uns aos outros. Se eu te machuquei, se eu te magoei, peço perdão. Mas lembre-se sempre, a viagem aqui é tão curta. Chico Xavier. Obrigada. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora, fazendo a nossa oração de encerramento. Ai, Jesus, que a nossa mensagem vá até os nossos lares, a todas as pessoas que lá estão. Que Jesus ampare e os proteja. Aos nossos vizinhos, que a paz de Jesus esteja com eles. A nossa rua, que as bênçãos de Jesus caiam sobre ela. E a nossa cidade, que Jesus, na sua infinita bondade, ampare sempre e proteja a nossa gaivota. Obrigada, Senhor, por tudo. E te pedimos que leve a nossa oração também até a Fernanda Varmelinck Cardoso, no hospital em Criciúma, na Unimed. Que Jesus, na sua infinita bondade, a ampare e a proteja. Nesse momento, sentaremos na nossa cadeira, o melhor que ela nos oferece. Vamos fazer o nosso passe coletivo. Senhor amado, Espíritos bondosos, Deus nosso Pai, misericordioso, bom e justo, nesse momento, espiritualidade bondosa e amiga, passeiam por nosso salão, colocando sobre nós
bênçãos de saúde, de paz e de esperança. Que a espiritualidade bondosa nos ampare, nos proteja, nos guie. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males, que assim seja. Mestre Jesus, coloca sobre todas as águas os medicamentos que cada pessoa irá usar. Na caixinha de oração, que todos eles recebam o seu medicamento que está precisando. Obrigada, Senhor, por tudo. Que a tua paz nos una sempre. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos. E a seguir temos o passo de tratamento. A minha frutificada tem lá no livro.